Hello guys, I'm Flávia Moura, English teacher at Artseb School and welcome. Então, olá pessoal, eu sou a professora Flávia Moura, professora de inglês da escola Artseb e sejam muito bem-vindos. Hoje eu gostaria de convidar você, meu aluno do primeiro ano do ensino médio, tá? Que inclusive são meus afiliados, para a gente poder iniciar nossa aula nesse novo formato, tá bom? Então, nós vamos começar hoje nas aulas 13 e 14. Pegue seu material, se organize da melhor forma possível, anote, porque aí depois, mais na frente, a gente vai compartilhar essa nossa aula, ok? Bem, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre imperative form, que é a nossa forma imperativa. A gente começa a ver essa forma lá no 7º ano, tá? Só que no 7º ano, quando a gente inicia, a gente só aprende que ele só dá ordem, pronto, só isso. Aqui a gente vai conhecer outras formas do uso do imperative form, ok? Let's go? Bom, então olha só, para a gente começar, look this example. Write your name. Escreva o seu nome. Então, nesse caso aqui, eu estou give orders, eu estou dando ordens. Write your name. Escreva o seu nome, tá? Outro também que a gente pode usar, nesse caso aqui, na forma imperative, nós temos give instructions, que é para a gente dar algumas instruções, então dê instrução. For example, take a deep breath, então respire fundo. Então é uma instrução que eu estou te dando, ok? O próximo nós temos offer something, então você oferece alguma coisa. For example, have some tea. Tome algum chá ou tome chá, então eu estou oferecendo alguma coisa, ok? And make a request. Faça um pedido. For example, be quiet, please. Fique quieto, por favor. Então, é um pedido que eu estou te fazendo. Ele não entra exatamente na ordem. Porque eu tenho, claro, a palavrinha please, que você já dá uma ordem, mas ele vai mais para pedido, aquela coisinha assim mais educada. Ok? Bom, olha só, look. Orders or instructions. Eu tenho ordens e instruções. Vamos ver agora aqui a construção. Como é que eu vou fazer? Olha só, a primeira coisa que a gente deve ficar atento em relação ao imperative form é que a gente não usa sujeito, ok? You, he, she, it, they, my mother, my father. Enfim, a gente não usa o sujeito direto. A gente só vai usar na forma imperativa, afirmativa, eu tenho o meu verbo. Eu vou usar só o meu verbo na base form, que é o infinitive, que é a forma infinitiva. O que é esse verbo na base form? A gente não vai acrescentar nada nesse verbo, tá? O verbo vai ficar normal, a gente só vai tirar aquele to work, fica só work. To dance, fica só dance. To stop, fica só stop, ok? Não vou acrescentar nada, ing, ed, es, enfim, a gente não acrescenta nada, é a base form dele. Eu digo, open the door, abra a porta. Look, open é o meu verbo no infinitivo, a base form dele. Observem aqui que aqui não tem nada de acréscimo nesse verbo. E não temos o to aqui. Então é o verbo normalzinho, sem nada. Observem também que nós não usamos sujeito. E you open the door. No, tá errado. Eu vou usar direto o verbo e depois eu vou dizer o que eu quero que a pessoa faça. Tá? Isso na imperative affirmative form, então é na minha forma afirmativa. Já na minha imperative negative form, o que eu faço então? Eu vou usar o don't, eu tenho o don't aqui, vou usar antes do que eu quero que você faça, antes do meu verbo na base form, tá? For example, don't worry, não se preocupe. Don't stop, não pare, tá? Então eu estou dando uma ordem ou uma instrução. Open the door, imperative, affirmative. Don't open the door, imperative, negative. Turn right, aqui é uma instruction, é uma instrução. Vire à direita. Então, uma instrução. Não vire à direita. Don't turn right, ok? Eu só uso don't no início da minha frase. Don't worry, não se preocupe. Don't stop, não pare. Se eu quiser transformar essa frase aqui para a minha
imperative affirmative form, o que eu faço? Eu só tiro o don't. Então, stop, pare. Afirmativo. Don't stop, não pare. Negative form, ok? Add please to be polite. Look. Open the door, please. Então, o que eu quero dizer isso aí? Quando a gente adiciona essa palavrinha aqui, please, tá? A frase fica de uma forma mais polida, mais educada, mais gentil, tá? Então, Flávia, então deixa de ser uma ordem? Não. Mas eu posso te dar uma ordem de várias formas, tá? Eu posso ser durona ou eu posso te pedir assim, de uma forma mais educada. Poxa, seja mais gentil. Eu digo open the door, please. Não, open the door, please. Abra a porta, por favor. Or open the door. Ou abra a porta. Então, eu tenho essas formas. Quando eu uso a palavrinha please, é porque eu estou pedindo de uma forma mais educada, mais polida, ok? We often use be plus adjective in imperatives. Então, quando, nós normalmente usamos o be mais o meu adjetivo na forma imperativa. Olha só, nós podemos usar assim, be quiet, be careful e etc. Então, fique quieto, tenha cuidado. Esse be, ele vai mudar a traduçãozinha dele. Porque você sabe que o nosso verbo to be significa ser ou estar, Mas aí, como ele vai estar aqui no infinitivo, na base form dele, aí a gente vai ver o que está dizendo o meu adjetivo para eu poder fazer a traduçãozinha correta, ok? Don't forget. Don't use a pronoun with imperatives. Olha só, foi o que eu falei. Nós não usamos um pronome na forma imperativa, que é o nosso sujeito. Nós não podemos usar you, he, she, nós não usamos. For example, be quiet, fique quieto. Eu jamais, never, never and never vou usar be e you quiet. Never, ok? Don't smoke, não fume. Eu jamais, never vou dizer don't smoke you, não fume você. Então, fica uma instrução, uma frase assim, uma construção meio que errada. Meio que errada não, errada. Então, a gente não usa essa questão dos pronomes pessoais, qualquer pronome, em frase na forma imperativa, ok? Bom, nós temos também o imperative form com o uso do let's. O let's, ele quer dizer, ele quer fazer um convite ou uma sugestão. Olha só, use let's plus verb infinitive to make suggestions. Então, nós vamos usar o let's, tá? Para a gente fazer uma sugestão ou fazer um convite. Eu posso usar esse let's. For example, let's go home. Vamos para casa, tá? Tô fazendo um convite ou uma sugestão. Então, eu uso quem? O let's. Aí eu tenho use let's not mais verb to make a negative suggestion. Então, aqui é affirmative suggestions e aqui é negative suggestion. Look, let's not wait. Não vamos esperar. Nós não vamos esperar. Nós não vamos? No, não vamos esperar. For example, aqui, olha só. Lembra que na nosso slide anterior, a gente usa o don't aqui no início. Só que quando a gente vai usar o let's, ok? Para fazer uma sugestão ou um convite, a gente não usa esse don't aqui para fazer a forma negativa, negative form. A gente vai usar o not. Por quê? Porque eu tenho aqui, uma abreviaçãozinha aqui como se fosse, um verbo, como se fosse não, é um verbo aí, e a gente coloca logo o auxiliar not depois dele. Por isso que não vem o don't aqui no início, ok? Então, quando eu uso o let's, eu não uso o don't para negar. Eu vou usar o not depois do let's, ok? Examples, look. Olha só, aqui nós temos uma frase normal. Diz assim, the policeman told the lady to stay inside the house. Então, eu quero dizer que o policial disse, para a senhora lá, para ela ficar ou permanecer dentro de casa. Como é que eu vou transformar essa frase pegando aí a ordem que o policial disse para a senhora? Look, the policeman said the lady, normalmente vem com as aspasinhas, a nossa forma imperativa. Então, o policial disse para a senhora, 2 pontos, stay inside the house. Permaneça, fique dentro de casa. Então, ele deu uma ordem.
Observe aqui que nessa primeira frase, a gente tem uma frase normal. The policeman told the lady to stay inside the house. Então, o policial disse, né, ou falou lá para a senhora para ela ficar dentro de casa, permanecer dentro de casa. Então, vamos transformar para imperative form. The policeman said the lady. Então, o policial disse para a senhora, stay inside the house. Fique dentro de casa. É uma ordem. Observa que aqui, ó, a gente sabe que ele disse para a senhora. Mas quando eu vou transformar a frase para o imperative form, observa que o meu sujeito aqui, a senhora, não aparece. Vai aparecer quem? O verbo direto. O que o policial quer que a senhora faça? Fique, permaneça dentro de casa. Então, eu vou pegar esse verbo, que no caso aqui é stay, tá? Inside the house. Fique dentro de casa, ok? Another example. Cheryl invited her friends to go to the movies. Então, a Cheryl convidou os seus amigos ou os amigos dela para ir ao cinema. E aí, vamos transformar para o imperative form? Vamos ver primeiro aqui. Olha só. Cheryl said to her friends. Quando eu falo invited, que verbo é esse? Então, eu estou querendo dizer que a Cheryl, ela convidou os amigos dela. Então, foi uma sugestão, foi um convite. Eu vou usar o don't ou eu vou usar só o verbo? Não, eu vou usar o let's, porque o let's é para uma sugestão ou um convite, ok? Então, let's go to the movies. Vamos ao cinema. Olha só, usei o let's aqui no início. Claro que a gente sabe que a Sharon convidou quem? Os amigos, mas mesmo assim a gente não coloca aqui os amigos, não, de jeito nenhum. Vamos começar com let's. Let's go to the movie. Então, a gente usa o let's, depois usa o que ela convidou, o verbo, que no caso é ir, tá? E depois a gente faz o complemento da frase, ok? Another example, look. The teacher told her student not to use a cell phone in the classroom. Então, o que ele quer dizer aqui? Que a professora disse aos seus alunos para não usar o celular em sala de aula. Então, o que você vai ter que observar? Você vai ter que observar, nesse caso aqui, o not. Então, eu quero uma frase negativa, uma negative form, ok? Olha só. The teacher said to her students, don't use a cell phone in the classroom. Certo? Então, quando eu for transformar essa frase para imperative form, eu preciso observar se a primeira frase está na affirmative form ou negative form. Está na frase afirmativa ou negativa. Para eu poder colocar o imperative form na frase, né, que está em cima, tá bom? Da mesma forma. Aí eu vou transformar para imperative form. Nesse caso, imperative, negative form, por conta aqui do nosso not, ok? Don't forget. That's all for today. Então, olha só, pessoal. Isso é só hoje, né? Isso é tudo por hoje. Então, eu gostaria, assim, de agradecer vocês pela nossa primeira aulinha. Espero realmente que vocês tenham lembrado aí da nossa forma imperativa, ok? E para a próxima aula, nosso homework, eu gostaria que vocês fizessem o seguinte. Read the text on pages 78 and 79. Então, vocês vão ler aquela parte daqueles textos que tem no nosso material de toda interpretação, ok? Das duas páginas 78 e 79. Vocês também vão answer the glossary and the exercise 1. Vocês vão responder aquela parte lá do glossary e do exercício 1. Fora isso aí, acompanhe a agenda, tá? Acompanhe a agenda Edu. Eu vou colocar na agenda. Vou colocar também o exercício sobre a imperative form, ok? Então acompanhem para que a gente não possa se perder aí, ok? See you next class and bye!